A Ana Lúcia falou agora que ela está entrando daqui a pouquinho. Olha lá, ó, já chegou. Olá, Ana, tudo bem? Oi, gente, tudo bem? E vocês? Tudo Boa tarde. tranquilo. Boa tarde, Guilherme. Cadê a santa da Marcela? Só para eu falar muito obrigada. Olá, boa tarde. Oi, Marcela. Obrigada. A Marcela está fazendo um ótimo trabalho. Está sozinha aí, mas ela já vai arrumar ajuda aí. A Josmara já está chegando aí para ajudar. Ah, que legal. Né? É porque essa parte, assim, ela acabou de mostrar aqui, mas a gente vai mandar a gravação e também a gente vai mandar os dados para você, Ana, que eu sei, porque a gente não está na parte do exterior ainda, tá? A gente só fez a entrada em português, para ver o que tinha em português. Então, a gente estava até discutindo isso agora, que quando a gente colocar as entradas de busca em inglês, francês, espanhol, que é o que é o nosso projeto agora, aí provavelmente a gente vai vai ampliar aí mais e você pode ajudar. Mas você está falando em português no exterior? Sim, mas com a chamada em inglês. Entendeu? Por exemplo, Heritage Language Brazilian. Não, mas, por exemplo, você falou até agora a gente só fez em português, mas não no exterior, então. Não assim, a gente não fez sim, também, né? Mas a gente só viu só o que estava escrito em português. Tá ótimo. Isso é ótimo, porque esse é o material disponível em português é o mais fácil de ficar escondido e difícil de encontrar nas entranhas. Porque quando você entra no inglês, tem muitos veículos, muitos sites, muitos repositórios, tem muita coisa daí. Então, eu quero ver, sim. Beleza. Uhum. Muito bem. Guilherme, você ia falar? Antes de eu falar. Não ia não. Estava só dando boa tarde para a Ana e para a Ana Lúcia. Bom, obrigada. Gente, Ana, muito obrigada. Né? É claro que a gente não tem todo mundo que falou que ia estar aqui, acabou que o pessoal não entrou, né? A Marcela estava com uma lista, mas como a gente está gravando, né? Aí a gente vai depois disponibilizar, tá bom? Gente, vocês já conhecem a Ana Lúcia, mas eu vou mostrar aí, já conhecem de fama, né? Calma, eu também quero saber, tem duas Idalenas aí, as duas são famosas, que eu sei. Estou vendo duas Idalenas. Não, é porque eu já vou te explicar o que está acontecendo aqui. É porque é o seguinte, eu estou em Brasília, né? E eu vou para Viçosa para votar. Então, a Marcela abriu na minha senha, porque eu devo sair um pouquinho antes de terminar, porque eu tenho que pegar um ônibus às 6 horas, tá? Tá legal. Aí ela fecha. Então, sou eu, mas que a Marcela abriu aí, tá? Tá, quem são a Josemara, a Érica e a Fernanda? Calma, respira que eu vou te apresentar. Tá? A Fernanda é leitora na Argentina, é ela que eu te dei o contato, que ela queria que você conversasse. A gente falou um monte. Isso. E é um dado que a gente trouxe aqui, né, dessa primeira parte da pesquisa, não tem nada da América Latina, só tem muito mais coisa da Europa, inclusive, até, né, do que dos Estados Unidos, inclusive, né, tem muito mais produções. Então, a gente até já conversou, né, dessa questão das mães pesquisadoras, né, e do movimento mais amplo na Europa, mas essa é a primeira parte. Então, a Marcela, a gente separou os livros que foram publicados, com capítulos de livros que relatam experiências na Europa e tal, e aí a Fernanda está na Argentina, então a gente está vendo essa busca. Por exemplo, em português, nós não encontramos, dentro desses livros aí, que foram quantos, Marcela? Quantos livros? Você está muda, querida. Você está no mudo. 11. Isso. E nesses 11 livros, a gente não viu nenhum capítulo, né, de pesquisa ou relato de experiência da América Latina. Idalena, quando eu fiz o levantamento, foi muito interessante isso. Quando eu fiz o levantamento das escolas para o mapeamento, que depois foi publicado, né, no Panorama da Língua Portuguesa e tal, essa foi uma coisa que, assim, a gente fez o possível para divulgar em diversos países da América do Sul. A rede que eu utilizei na ocasião, o mapeamento ele aconteceu no fim de 2020, porque o texto foi publicado em março, abril de 2021.
Tudo bem, pandemia, etc., muita gente cansada do mundo virtual, de tudo, né, por meio do computador e celular e tudo, mas eu usei a rede, na ocasião, a rede do Conselho de Representantes dos Brasileiros no Exterior, a rede do CRBE, e assim, pedindo especificamente assim, colegas que estão no Paraguai, colegas que estão na Argentina, tem alguém da Colômbia, tem alguém do Chile, tem alguém do Equador, muito difícil. Essa rede, ela praticamente não funciona na América do Sul. Pois é. Ah, Fernanda, então, aliás, eu já estou aqui lamentando que eu não consegui participar dessa última meia hora, porque quando a gente fala, né, das mães pesquisadoras, etc., a realidade de quem vive com os desafios da língua de fronteira e como é que é a dinâmica de imigração entre os países, ou dentre, né, os países da América do Sul, é bem diferente das demais dinâmicas. E a gente sempre discutia nas conferências brasileiras no mundo como não só faltava representatividade, mas mesmo quando a gente tinha 3, 4, 5 representantes de países diferentes, na volta para casa, a mobilização, a articulação é bem complicada. Então, eu gosto muito da ideia de intervir nisso para... Você está me vendo bem, Fernanda? Porque sumiu todo mundo, menos você, para mim. Tá. Não travou, não, né, para você? Tá. É que às vezes minha internet dá umas rateadas aqui, inclusive se ratear mesmo, eu vou ter que ir lá para o quarto do meu filho. Mas, então, essa é uma realidade, assim, muito situacional, geográfica, além mas eu fico triste, eu fico contente e triste de ouvir você dizer que a rede não funciona. Contente por saber que há necessidade de se investir mais para essa rede funcionar, e triste por constatar que, mesmo tendo representantes aqui e ali, é muito difícil de chegar nas pessoas. Na época, eu procurava professores, assim, eu quero falar com professores, nossa, bem difícil. Bom, mas vamos ver se a gente consegue mobilizar isso. A Fernanda é leitora, né? E ela está... os leitores também estão mobilizados com o PLH, que antes não era, agora já tem. Então, a gente já está com vários leitores com essa função também, né, de trabalhar o PLH nas universidades, em parceria com as universidades, nos países que eles estão. Eu tive uma reunião aqui... Você tem essa informação, Idalena? Onde estão mais leitores? Oi? Tá vendo? Você tem essa informação para mim mandar depois, não precisa me dar agora. Onde estão os leitores? Eu tenho. Sim, os leitores são assim, a gente tem sai o edital, né, com os países, sai o edital. E também tem um evento que a Fernanda organiza, que é o Conecta Leitores, né, então já tem disponível vários vídeos na internet, mas tem os editais, né, esse último, você pode ver, a gente pode te mandar os 2 últimos editais, para você saber onde que os leitores estão, porque eles ficam 2 anos e é renovável por mais 2 anos. Então, a gente manda desse período que você sabe onde os leitores estão. A gente está atualizando uma lista, rapidinho, para poder começar, né? A gente está atualizando uma lista com o tempo, contato, né? Onde estão, a universidade, e quando entrou, quando vai sair. Porque, por exemplo, do meu leitorado, o próximo ano, esse edital de agora, eles já começam, né, a ocupar as universidades dos leitores que estão atuantes desde 2019. Então, depois eu posso passar. Eu vou colocar no chat o canal do Conecta, porque aí tem algumas... Tem muita informação boa no canal do Conecta, muita coisa, relato dos leitores, tá? Não era função dos leitores isso, não, Ana. Isso é uma coisa nova, a partir de 2018, depois, né, daquela conferência de que essa última conferência que teve de o Itamaraty, Ministério das Relações Exteriores, apoiar o português como língua de herança nos países, é que os leitores agora, né, estão com essa incumbência, assim, junto com a embaixada, mas que é recente, então você já vai começar a pegar isso agora, né, com uma pesquisa, então já é um momento, se tiver... E só para rapidinho, para não... E a Érica, que está aí, tá? A Érica foi a minha orientanda de mestrado, e ela defendeu a dissertação dela sobre língua de herança aqui no Brasil, com os falantes de espanhol.
Então, ela que legal. é sobre a manutenção, né, do português como língua de herança, ou não, do espanhol como língua de herança no Brasil. Isso, Inclusive, é um caminho inverso, o caminho de outro idioma. Sou sua tiete, Ana Lúcia. Tem vários licos lá, as minhas referências. Licos da hora. Ai, menina, que emoção, sério. Eu também estou emocionada de poder dar um rosto aqui para minha referência. É tão legal, né? A gente fica assim, Nossa, olhando. Nossa, gente, que legal, eu estou vendo ela de verdade agora. Muito bem. Então, Érica começou, né, falando aí, eu já vou dizer para vocês que a Ana Lúcia, ela vai, né, falar um pouco da trajetória dela, mas eu vou aproveitar e fazer aquela coisa que a gente sempre faz, de fazer uma apresentação. Porque ela está fazendo mestrado agora, lá na UFSCar, com o professor Nelson Viana, na área de ensino e aprendizagem de línguas, né? Mas ela trabalha com o português como língua de herança desde que os filhos dela eram pequenininhos, como ela diz, né? Então, ela vai falar um pouco disso, né? Porque eu falei né, que era para ela falar sobre essa, que é exatamente isso que a gente está fazendo, essa linha de tempo aí, né, do PLH. Isso. E como ela fundou uma associação brasileira na região lá dos Estados Unidos, da Virgínia, ela vai falar sobre isso, que é a Abrace, né, que já atendeu muitas famílias brasileiras desde o início dos anos 2000, e ela também é uma das fundadoras aí, por isso que a gente vê muita coisa dela publicada, né, que ela faz parte aí da AOTP, né, daquele primeiro simpósio, a gente pode dizer que ela fez o primeiro simpósio de língua de herança, e inclusive eu já vi que agora vai ter o terceiro, né, já, e aí é uma concorrência, isso que é uma bobagem isso, não é, dos simpósios do CEPOL, é CEPOL ou CEPOL, não sei, e, né, que eles fazem essas coisas, lá eles já estão, acho que no 5º simpósio, né, eu acho que tinha de... Isso e aí mesmo. eles colocam outra sigla. Mas aí a Ana Lúcia tem muito mais, né, informações aí para nos dar, e aí ela vai falar. O Guilherme, você já conhece, é um professor da área de literatura da FAI, né, que também está nos ajudando. A Josimara fez uma disciplina comigo de português para estrangeiros, que eu tenho uma disciplina na UFV, e aí ela se encantou, virou minha voluntária, ela é minha voluntária, trabalha com ONGs aí, com português como língua de acolhimento, sabe? E agora ela vai ela vai entrar no mestrado e vai estudar aquele material do Itamaraty de literatura. Saíram 2, né? O guia, né? O guia, os dois, né? O de literatura e o outro literatura infantil. Então, ela vai analisar esses 2 materiais, né? Muito bom! Então, é o futuro. Trabalho de coragem. Né? Então, a área dela é literatura também. Gente, desculpa aqui que está uma bagunça, porque eu precisei mudar de lugar. Realmente a internet começou a travar onde eu estava. Eu suspeitava que fosse acontecer isso, então até acabei nem trazendo tudo, mas o importante está aqui. Tem umas bagunças aqui atrás, mas faço questão de mostrar. Quem reconhece aquela almofada? Era o seu mascote? De que personagem? É o seu mascote das aulas? Não, é a almofada do Sansão, do meu filho, de 19 anos, que está na faculdade, mas quando vem para casa, aqui que ele vem, aqui que ele fica. Então, quando a gente fala de coesão, de conexão com a identidade, com as suas raízes, nossa, ele é um super case. Como é que eu faço? Eu nunca liderei, eu já fiz apresentações no Meet, mas eu nunca liderei, eu fiz uma apresentação em PowerPoint. E, Dalena, você tem que ir embora que horas? Você vai poder eu tenho que sair daqui 5 horas, né? Mas, tá bom, que aqui são 4. Beleza. Isso. Tá bom. Você está vendo uma pastinha com uma setinha para cima aí na sua frente? Tem uma mãozinha e logo tem a pastinha. Sim. Isso. Quando você clica nela, aparece assim, a tela inteira, uma janela, uma guia. Se você for transmitir alguma coisa que está nas apresentações do Google, tem que ser uma guia. Se for
se for uma coisa que está no seu computador, é uma janela. E quando você clicar numa janela, vai aparecer o que está lá disponível lá, entendeu? Sou mais cega ainda do que o normal. Isso. Gente, sim, vou esperar abrir para entrar no... Podemos entrar direto no slide 2, né? Que não precisa dar essa introdução gentil que a Idalena fez. É tão bacana quando você escuta alguém falar sobre você, ou melhor, quando alguém usa a narrativa própria para contar um pouco da sua narrativa, né? É sempre uma experiência, para mim, sempre uma experiência interessante. Nem sempre é agradável, porque não é todo mundo que tem coisas boas para falar sobre a gente, mas que é bacana, assim, ouvir. Eu nem acabei de falar que, Ana Lúcia, vocês sabem já, né, que eu comecei com o PLH quando eu estava na Coreia do Sul, e eu nem sabia que isso existia, e foi 2014, né, isso, e aí eu fui pesquisar na internet, a primeira referência que me apareceu foi a Ana Lúcia Lico. E aí eu fui procurar um artigo dela, que estava na revista da CIPLE, Platô, que aí foi a primeira coisa que eu li na vida sobre o português como língua de herança. E aí depois, mais tarde, eu encontrei com ela lá na Georgetown, né, quando eu fui apresentar o problema, e, inclusive ela foi até a pessoa que mediou a minha apresentação. Foi tão bacana, eu lembro do Vivaldo me contando, que é um professor da Georgetown, sobre o qual eu vou falar aqui daqui a pouco, inclusive, porque ele é parte da história. Eu fiquei emocionada quando você me contou isso, viu, Idalena? Nossa Senhora, porque, gente, é o seguinte, vocês estão enxergando bem? Tá bem? Tá todo mundo conseguindo ver aí a apresentação? Algo que não está aqui, eu me mudei para os Estados Unidos em 2003. Qual que é a minha proposta com a apresentação, com esse nosso bate-papo? Fazer um breve histórico pessoal para contar um pouco para vocês qual é o meu lugar hoje, de onde eu vim, para entender minha ligação com a área de educação e com o português como língua de herança. Depois, um breve histórico cronograma do português como língua de herança em si. E aí a gente dá uma passada sobre conceitos conceitos básicos sobre o campo em si mesmo. Mas uma coisa interessante é que eu tenho quase 20 anos de Estados Unidos, 17 anos trabalhando, ou melhor, mais estudando e aprendendo sobre heritage language, língua de herança, do que outra coisa. Eu não tenho histórico, experiência e títulos do mundo acadêmico. Então, para mim, que sou uma raladora bem nesse papel que a Idalena falou aí, de mãe pesquisadora, mãe que arregaça. E aí, então, assim, para mim, receber esse tipo de feedback, o primeiro texto que eu li foi aquele seu, ou que tem Lico foi a Érica que falou, né, que tem Lico na referência, isso para mim é muito emocionante, vocês não fazem ideia, porque isso não é o meu normal, são espaços que eu trilhei, caminhos que eu trilhei, suando muito, com muita dificuldade, com muitas dúvidas, porque o mundo acadêmico ele é muito preconceituoso, né? Ele é muito exigente, muito rígido e muito preconceituoso. E fazedores como eu, até muito pouco tempo atrás, sempre foram diminuídos diante dos pesquisadores, né? E eu lembro... isso vai ficar para depois, eu vou falar sobre isso depois quando eu falar da oficina, no próximo slide, mas uma fala do professor José Carlos Paes de Almeida, que, assim, transformou o meu olhar, mas não transformou a realidade de sempre viver pisando em ovos e tudo. Até os anos foram passando, e daí, enfim, você acaba conquistando respeito por outras formas. Então, me mudei para os Estados Unidos em 2003, eu vim, curiosamente, com um visto de noiva, porque eu namorava havia 2 anos, já namorava à distância, meu namorado é americano, hoje é pai dos meus filhos, e então me mudei para cá. Eu me mudei com a barriga de 7 meses, tá? As malas e a barriga do fofinho, que hoje tem 19 anos, com aquela almofada fofa ali atrás. Então, antes do Gabriel nascer, meu filho mais velho, meu marido um dia trouxe para casa um livro. Bom, eu estava no desespero, né? Você muda de 7 meses, você não conhece ninguém, sua família, você não tem a família, você não tem amigo, você não tem nada, como é que você vai... Você não sabe nem que médico vai te ajudar na maternidade, etc. Um desespero, não recomendo para ninguém, uma coisa desse tamanho.
E aí um dia, no meio dos Deus me livre de 40 mil coisas que eu tinha que pensar, estruturar, comprar berço, e onde que tem fralda, como é que sabe comprar fralda nesse país, onde está o supermercado, por que a farinha não fica no mesmo lugar que fica no corredor da farinha no Brasil e tudo. Ele chegou em casa, meu marido chegou em casa com um livro escrito assim: Como educar filhos bilíngues, em inglês, porque ele não fala português. Quer dizer, hoje fala, mas não falava. E aí que a gente começou a refletir qual ia ser o que hoje a gente chama, né, de estratégia ou política familiar, política linguística familiar. Nunca houve dúvidas, nem para ele, nem para mim. Falo isso daqui a pouco, pausa. Eu sou cofundadora do grupo Mães Brasileiras, aqui da região da capital. A gente sempre fala Washington é uma região, porque aqui é muito parecido com o ABC no Brasil, que é Santo André, São Bernardo e São Caetano. Você atravessa a rua, você está em outra cidade. Aqui, você atravessa a rua, você está em outro estado. Então, tem o Distrito de Colômbia, que é como se fosse Brasília, o Distrito Federal. Tem um estado grudadinho, que é o estado da Virgínia, e outro estado grudadinho, que é o estado de Maryland. São estados, o distrito não é um estado, mas os outros são estados independentes, super fortes, com peso XYZ, não é subestado, não. Então, aqui, tudo que é feito na região da capital, na região metropolitana, pressupõe que se convive com necessidade. Então, você recebe e você entrega para públicos dos 3 estados, vou dizer assim, para ficar mais fácil de contar. Então, quando o MBV nasceu, o Grupo de Mães Brasileiras, a gente fala que nasceu na região da capital, porque tem gente de todo lugar. Em 2004, vejam, eu mudei em 2003, em 2004, em agosto de 2004, a gente começou o Grupo de Mães. É impressão minha ou a tela entra no... Para você está ficando assim, que a tela vai ficando nublada? Ah, tá. Então não sou só eu. Ufa. Também. A minha internet. Ah, não. Obrigada, minha flor. Você já está me salvando. Tá ótimo. Eu sou cofundadora da Abrace, essa ONG que a Idalena comentou. Um ano depois que a gente fundou o Grupo de Mães, a gente já tinha um comitê de educação preocupado em como dar para os filhos um referencial de como é ser criança no Brasil, para que eles não crescessem tão distantes daquele universo que era o nosso universo, né? Como mãe fresca. Então, a Abrace nasceu, o nome Abrace veio anos depois, mas a iniciativa de educação das crianças, que já era a semente para o português como língua de herança, que na época a gente ainda chamava língua segunda ou língua não materna, nasceu em setembro de 2005. Quem fundou foi um grupo de mães mesmo, que eram membros do comitê de educação e do MBV, né, do grupo. Dentro do grupo de mães tinha um comitê. Esse comitê de educação fundou, deu início às iniciativas de educação, que viriam depois ser chamadas de Abrace. A Abrace é a Associação Brasileira de Cultura e Educação. Daí, em 2014, só para ir um pouco de trajetória, assim, em 2014, ano em que eu também comecei a cursar matérias dentro de um programa de mestrado da Lesley University, que é aqui na região de Boston, nascia também uma coalizão para escolas comunitárias de herança. Essa coalizão, ela abrange representantes de escolas de todos os idiomas possíveis. A gente tem representantes de 36 idiomas nessa coalizão. E ela é especificamente voltada para escolas comunitárias de herança, que em inglês eles costumam, a gente costuma se referir a Community-Based Heritage Language Schools. E hoje, comecei em 2021, né, hoje em dia que eu digo, a Idalena falou, eu estou realizando um sonho de mais de 10 anos, que é estar realmente trilhando, tendo uma experiência no mundo acadêmico. Eu sonhei por anos fazer o mestrado, mas criando filho sozinha, montando ONG, eu digo sozinha porque meu marido viajava muito, viajava 2 semanas por mês, então era muito punk. E algo que permeou a minha história o tempo todo, desde antes do Gabriel nascer, nunca passou pela minha cabeça estrangeirizar a minha relação com ele, ou com eles, né, porque eu tenho 2 filhos, Gabriel e Lucas. Eu só sei ser mãe em português, eu não sei outra coisa, de outro jeito. Então, isso foi uma marca de sempre da minha história, que às vezes as pessoas falam assim,
Nossa, mas dá muito trabalho, né? Nossa, educar os filhos... Eu digo, daria trabalho para mim ser uma mãe estrangeira para eles, ter que falar de sentimentos, educar, relacionamento, contar história e compartilhar numa língua que não é a minha, que não traduz meus sentimentos, que não é a minha língua do coração. Isso teria sido para mim muito difícil. Então, aqui é uma passagem sobre o meu histórico pessoal. Pode passar para o próximo, Marcelinha, por favor. Aqui é um breve histórico, eu vou passar realmente breve, porque são fatos, assim, mais datas, né, do campo de língua de herança. O termo Heritage Language, ele nasce no fim da década de 70 no Canadá e começa a ser utilizado nos Estados Unidos na década de 90, mais para o fim da década de 90, por pesquisadores e profissionais já da área de educação. Fazendo um paralelo com língua de herança, né? A gente ainda não chamava de língua de herança em 2004, mas nasce em 2004 a ONG, a Fundação Vamos Falar Português, no sul da Flórida. Uma das fundadoras dessa ONG, a Beatriz Cariello, que é até hoje uma das diretoras da OTP, que a Idalena comentou, né? Que é a Organização Americana de Professores de Português, aqui nos Estados Unidos. A Beatriz me foi apresentada, eu fazia um trabalho numa ONG aqui em Washington, na região de Washington, com o marido dela. E logo que ele viu que eu estava no grupo das mães trabalhando no Comitê de Educação, ele falou, vou te colocar em contato com a minha esposa. E depois, em 2006, a gente começou a se falar, ficamos muito amigos, somos muito amigos até hoje, somos as duas organizando de novo o simpósio de PLH, né? O simpósio online, que vai ser 19 de novembro. Então, a Fundação Vamos Falar Português, ela inaugura, dentro do território americano, o início de um movimento. Quando a Abrace nasce um ano depois, as atividades deles começaram em 2005. Quando a Abrace começa em setembro de 2005, a Abrace começa absolutamente focada em educação para crianças como referencial de a língua portuguesa recebida do pai ou da mãe, que a gente chamava de língua segunda ou língua não materna. Muito interessante é a virada que se dá em 2009. Eu tenho que fazer uma pequena pausa aqui, que é o seguinte, o professor Vivaldo Andrade dos Santos, da cadeira de literatura da Georgetown University, aqui, que é um bairro lindo, aqui na região de Washington, que é de Viçosa. Exato, lindo, amado, é de Viçosa, Ele, no fim de 2008, na universidade, ele tinha uma verba para fazer um projeto envolvendo a comunidade brasileira, mas ele não tinha contato com a comunidade, então ele procurou o consulado, a embaixada, na época, não tinha consulado separado, ele procurou a embaixada, e a cônsul, que era chefe, né, do setor consular dentro da embaixada, falou, olha, eu tenho a pessoa perfeita para te apresentar, né, liderança comunitária e tal, já fazem um trabalho na área de educação. Então, em janeiro de 2009, nasceu o ciclo de oficinas promovidas numa parceria Georgetown e Abrace, a gente chamava assim, os títulos das oficinas, para professores de português para crianças, porque a gente sabia que muito já tinha de material, formação e recursos para o português como língua estrangeira, fosse criança ou adulto, prioritariamente até adulto, nessa época, pelo conhecimento que a gente tinha. Já vou ter que levantar para pegar minha água aqui. Isso foi em janeiro de 2009, foi nessa oficina, a primeira, que vieram o professor doutor José Carlos Paes de Almeida e o professor Ataliba de Castilho. Foi, assim, uma revolução na nossa cabeça, porque, imagina, a gente tinha quase 4 anos mexendo com esse trabalho e de repente, vem profissionais de tal calibre meio que validar que a gente estava na direção certa e tal. Nós recebemos nessa oficina 40 e poucos professores de vários lugares dos Estados Unidos. Foi uma experiência, assim, super reveladora para nós. No meio do ano, preparando a segunda oficina, que ia ser em novembro, com a professora Clemence Jouet Pastre, da Harvard, e a professora Célia Bianconi, professora Clemence, que já partiu dessa vida para uma vida melhor que ela merecia. A professora Clemence, em julho, no meio do ano, quando eu e o Vivaldo estávamos
tratando com ela o convite e a estruturação para essa segunda oficina, ela falou assim: Vivaldo, outros idiomas não chamam mais o trabalho que vocês estão fazendo de segunda língua ou língua não materna. O chinês, o suíço, o espanhol, todos, o francês, o alemão, eles identificam esse trabalho como heritage language. Será que não seria o caso de vocês reverem e passarem a adotar outro nome? E aí, em tratativas, eu e o Vivaldo, que éramos da organização das oficinas, não só a gente ficou muito agradecido por esse convite dela para essa reflexão, como a gente entendeu que fazia muito sentido. A gente leu um pouco o que era esse tal desse heritage language, aí, que bichinho era esse, e passamos a identificar o nosso trabalho, então, como português como língua de herança. Tanto que a divulgação da segunda oficina, que foi em novembro de 2000, já passa a ser oficina para professores de português como língua de herança. Mas isso não era conhecido ou usado ainda em nenhuma instância. A Fundação Vamos Falar Português, ninguém. Então, quando foi em outubro, teve uma conferência no Rio de Janeiro, Conferência Brasileiros no Mundo, que depois viria a ser parte da consolidação do movimento Brasileiros no Mundo, o CRBE, etc., que não vale ampliar muito isso agora. Nessa conferência, da qual o Vivaldo e eu participamos, a gente foi convidado a representar, ele foi como representante da parte de educação e eu fui como uma das lideranças comunitárias para representar os consulados aqui da região. São 7 consulados, são 7 estados. Chegando lá, na mesa de educação e cultura, a gente começou a compartilhar, tinha gente do mundo todo, a gente começou a compartilhar, o Vivaldo e eu sentados lado a lado, como estava sendo magnífica a experiência de fazer essas oficinas para professores, o quão sedentos nós, professores, estávamos por material, por troca de ideias, por algum norte, porque não existia absolutamente nada, nada, publicado em língua nenhuma, quer dizer, em línguas muitas, mas assim, de referencial para o português. E a gente falou, olha, o trabalho que a gente faz é um ciclo de oficinas para professores, a gente falando isso para o governo, numa mesa com representantes de comunidades do mundo todo. O governo devia levar em consideração, lançar um projeto para oferecer essas oficinas, e espalhar essas oficinas de formação para professores, para outros países, né, para brasileiros em outros países e tal e tal. Depois nasceu o ciclo das oficinas promovidas pelo governo em 2011, a partir dessa nossa ideia. E a outra coisa que foi pioneira, com registro em ata dessa reunião de 2009, é o primeiro momento oficialmente documentado em que o termo língua de herança passa a ser utilizado em português, levados por mim e pelo Vivaldo nessa reunião do Itamaraty. Então, foi muito bacana que a partir daí as pessoas voltam para os seus países, para suas organizações, para suas áreas de atuação onde residem, e começam a propagar. E o termo começou a ganhar muito mais força e visibilidade, então, a partir do ciclo de oficinas do Itamaraty. Então, seguindo o modelo que nós, Abrace e Georgetown, desenvolvemos como bem-sucedido, tem até artigo do Vivaldo na revista da CIPLE explicando sobre isso, o governo, o Itamaraty nos ouviu, avaliou e montou uma oficina sem a nossa participação, tá? Nós experientes na área de língua de herança, quaisquer pessoas, não fomos consultados a elaborar nada do conteúdo e tudo, mas foi nessa ocasião, em outubro de 2011, que eu conheci a professora Edileise Mendes e a professora querida, amada Maria Luísa Ortiz, quando elas vieram para dar o treinamento aqui. Quando foi o treinamento aqui, eu participei, eu fui uma das treinadoras, e a professora Clemence também, que era tão próxima aqui da gente, vinha sempre visitar a Abrace e tudo. Foi uma experiência incrível. Então, nesse momento, gente, eu vou encerrar esse slide falando o seguinte, que nesse momento nasce, sem a gente saber, a semente do que depois viria a ser não é desmobilização, uma frente separada ou frente não integrada de olhar para o trabalho que a gente fazia dando um outro nome. Porque a professora Edileise Mendes, quando foi chamada, ela estava na UFBA, quando ela foi chamada pelo governo, não sei se foi a Maria Luísa Ortiz que chamou ela ou não, se foi alguém direto do
do próprio Itamaraty, que a contratou, precisamos desenvolver um projeto assim, projeto para oficinas para professores como língua de herança. O projeto levou o nome de POLH. Ela já explicou em diversas ocasiões, inclusive numa conferência na UNB em 2017, que o campo de atuação, este campo de ensino e aprendizagem, tem o nome de PLH, porque é como todas as outras línguas fazem. Spanish as a Heritage Language é SLH. Chinese as a Heritage Language é CHL, quer dizer, não LH. CHL, e assim vai. Então, português, o PLH. Mas um grupo de pessoas da Europa preferiu seguir a linha, como se o trabalho fosse diferente, na essência não é. Então, isso é bem importantíssimo de ficar esclarecido. Eu respeito muitíssimo muitas profissionais que atuam na Europa fazendo trabalhos magníficos. França, Itália, Espanha, Suíça, tem gente na Ásia. E então essa dicotomia que existe na nomenclatura não existe nos pontos essenciais de realização de crença e de desempenho de trabalho, seja em associações comunitárias, seja em escolas mais formais, não existe. Pode passar para o próximo, Marcela, por favor. Então, aqui, com essa movimentação mais relevante no campo, começa um enorme... A gente vê um movimento bem diferente de realizações, como congressos, conferências, e inclusive essa maior mobilização em grupo. O primeiro EMEP, que é o Ensino Mundial, o Encontro Mundial do Ensino de Português, acontece em 2012. O primeiro CEPOL, que é, talvez, Seminário do Português como Língua, em 2013, em Londres. Daí uma conferência em 2014, aqui em Nova York, que a gente ajudou a organizar, um grupo de pessoas, junto com a Felícia, da Brasil em Mente. Essa conferência foi muito, muito bacana, porque reuniu pessoas de diversos países. A gente conseguiu, vários colegas da Europa vieram para essa conferência, inclusive uma querida, amada Luzia Tanaka, do Japão. Em 2015, é lançado o livro Pedagogia do PLH, em Nova York. Então, assim, a partir daí, etc. Eu só quis dar essa primeira passagem em termos de linha do tempo, para vocês terem uma ideia bem geral, bem en passant, de como a coisa andou. Só um minuto, gente, eu realmente preciso pegar minha água, peraí. De vez em quando ele desfoca um pouquinho, mas tá bom. É isso aí. Se vocês conseguem ver, tá tudo bem. Então, alguns conceitos básicos. Que bicho é esse chamado língua de herança em comparação com língua materna, não maternal, com língua materna e L2, né, língua segunda, o adicional, o acolhimento, e língua estrangeira e tudo. Eu sei que L2 não é igual necessariamente à língua segunda, adicional e acolhimento. Só pus assim para dizer que o nosso foco é, então, falar o que é a língua de herança nesse contexto de outras nomenclaturas. As línguas de herança, elas, segundo a Silvina Montreux, que é uma pesquisadora aqui dos Estados Unidos, inclusive daqui da região de Chicago, desculpa, ela diz que, ela defende que ela foca em o que é minoritário versus majoritário. Então, ela diz que línguas de herança são as línguas culturalmente ou etnicamente minoritárias, adquiridas em ambientes bilíngues ou multilíngues, onde é falado ou são faladas outras línguas sociopoliticamente majoritárias. Então, por exemplo, o português falado por filhos de brasileiros, que crescem em países onde o português não é língua majoritária nem oficial, é uma língua de herança. Mas o que conta para isso... conta também para isso o fato da maneira que o processo de aquisição dessa língua acontece, em que ambiente o português como língua de herança é aprendido. E com isso caracteriza fica fácil de diferenciar, por exemplo, o português como língua estrangeira, que não é aprendido no ambiente familiar, e o português língua materna, que é adquirido em contexto em que o português é língua majoritária. Então, assim, isso é eu sei que eu estou falando rápido. É uma passagem bem breve, bem por cima mesmo, mas que faz uma diferenciação simples
há complexidades que a gente hoje em dia pode discutir, né? Ah, mas o português ali naquela região X é mais acolhimento ou é mais língua de herança? Ah, naquela região Y é mais adicional ou é mais língua de herança? Mas não convém a gente entrar, isso não é o objeto da nossa conversa, não é esse. E também nuances assim podem ser respeitadas e valorizadas em cada situação em que elas acontecem. Como eu estou retratando a experiência predominante do meu trabalho, do meu campo de estudo e de aprendizagem aqui nos Estados Unidos, essa diferenciação ela é bem mais simples de acontecer do que, por exemplo, em países da América do Sul. Bem mais simples. Pode ir para o próximo, por favor. Muito bem, fica aí. A gente falou ali rapidamente, eu passei o que seria língua de herança em comparação com as outras línguas, ou com as outras nomenclaturas. Segundo a professora Valdez e a professora Potovski, o falante de herança é aquele que fala ou apenas entende uma certa língua, que é falada num ambiente familiar, ou só dentro de casa, ou dentro de casa e dentro da igreja, e que podem ser considerados bilíngues em inglês e na língua de herança. Por exemplo, no nosso caso, em inglês e português. A professora Kim Potovski, em 2014, ela acrescenta que existe até um certo desafio, um certo questionamento que a professora Potovski faz, meio que classificando a definição da professora Valdez, essa definição da professora Guadalupe Valdez, de 2001, em inglês, foi a definição mais marco que se pode considerar desde que o termo língua de herança passou a ser usado. Ela foi assim, extremamente iluminadora e ela é referência para milhares de publicações a partir dessa definição que ela deu do que é o falante de herança, ou Heritage Language Speaker, em 2001. Em seguida, então, em 2014, a professora Potovski acrescenta que, além disso, também são falantes de herança aquelas crianças que cresceram com forte conexão cultural a um grupo etnolinguístico e que tem certa motivação naquela herança, mesmo quando não falam. Podem não falar, não se comunicar nada em português, por exemplo, mas também podem ser considerados falantes de herança, por serem portadores dessa herança, mesmo que não se comuniquem nela. E o mesmo ela propõe para aquelas crianças ou jovens que mudaram do seu país de origem, por exemplo, saíram do Brasil com 12 anos ou mais, saíram proficientes em português, mas quando mudam, passam a residir no outro país, já não se comunicam mais em português como língua majoritária. Claro, o português passa a ser ou aquela língua só familiar, ou familiar, no seio familiar e em algum grupo da comunidade, ou em alguma igreja, ou em algum outro agrupamento social. Pode clicar que tem mais um pedacinho nessa. Isso, aí. Daí, segundo Wong e Lopes, algo interessante que eles dizem que as escolas comunitárias de herança, no caso, as Abraces espalhadas por aí, né, muitas escolas comunitárias como a Abrace, elas não são instituições cuja função primordial é ensinar línguas. Que interessante, né? Em princípio, existem propósitos não linguísticos mais importantes ou vitais do que apenas focar no aspecto linguístico da língua. Segundo as autoras, a função mais importante dessas escolas de herança é, sim, criar um senso de orgulho pela cultura, um orgulho étnico, um orgulho daquela identidade herdada. Isso pode ser feito por meio de diversas maneiras, né? Aulas, eventos, N possibilidades ou oportunidades. Pode passar, por favor, Marcela. Então, aqui, a gente já vai entrar no que eu chamo de princípios básicos que compõem o processo de ensino e aprendizagem de uma língua de herança.
Se a gente tivesse que terminar agora, a Idalena dissesse, Ana Lu, você tem que terminar em 5 minutos, que aliás está se aproximando, porque eu estou vendo que o tempo está passando rápido, e eu não pudesse falar de mais nada, eu já estaria feliz, contente, satisfeita da vida, que a gente terminasse, ou que a gente ficasse com o seguinte eixo de conteúdo. Não há nada mais importante num trabalho de língua de herança do que entender que não é um trabalho isolado em sala de aula, não é um trabalho isolado de desenvolvimento, aperfeiçoamento de professor ou material didático, não é um trabalho isolado de educação das famílias. É necessário trabalhar com o tripé. Se uma parte desse tripé tiver capenga, o processo não dá bons resultados ou dá resultados potencialmente desapontadores ou decepcionantes ou frustrantes. Então, esse trabalho com as famílias, com as crianças e com os educadores passa por valores ou passa por revisão e alimentação, nutrição de aspectos muito importantes de todos esses papéis, que são a conexão que os adultos têm com a própria identidade brasileira, a forma como saíram do Brasil, o que trouxeram na mala. Veio uma mala cheia ou uma mala vazia? Veio uma mala cheia de orgulho, de ideias, de boas memórias, de saudades, de discos, de livros, ou de amarguras, de vergonha, de falta de opção, de falta de universo, falta de horizonte. Essas coisas, essas histórias, esses percursos familiares contam muito para como a pessoa vive, se vive, para os pais, se vivem ou não, essa identidade, essa mala cheia de raízes, com orgulho ou não. Porque se há distanciamento dos pais com as próprias origens, tendo eles nascido e crescido no Brasil, como é que eles poderão passar para os filhos orgulho e conexão de pertencimento? Então, o mesmo vale para os educadores. Quaisquer professores, pode ter 1000 PhDs, se não conseguir falar de um lugar de proximidade, de um lugar de pertencimento, vai ter muita dificuldade de entender o perfil do aluno que ele encontra. E aí a gente já pode passar, olha, gente, cada item desse dá, no mínimo, meia hora de conversa, tá? Então, assim, é uma delícia, mas, claro, a gente não tem tempo. Então, eu vou... Não, pode voltar, meu bem. Então, eu vou voltar para o ambiente, que a gente falou ali atrás, que o ambiente característico para proporcionar aprendizagem, ou cultivo, ou manutenção dessa língua de herança, é um ambiente que tem que ter, acima de tudo, acolhimento das diversidades, dos diferentes perfis linguísticos, dos diferentes repertórios, reconhecimento de que numa sala de aula com 10 crianças, você tem ali 10 níveis diferentes de competência linguística, de condição de comunicação, de proximidade com aquela língua e cultura herdadas, e de legitimação, tanto da situação que vivem os pais, quanto da situação a que estão expostas as crianças ou não. Porque muita criança, por isso que esse acolhimento para os familiares é tão importante quanto o acolhimento para as crianças. Muita família chega nessas organizações comunitárias como a Abraço pedindo ajuda, pedindo, pelo amor de Deus, eu não sei o que fazer. Eu não sei como meu marido é americano, ou meu marido é alemão, ou meu marido é francês, e a família do meu marido não quer que eu fale português, porque diz que vai atrapalhar meu filho na escola, ou que ele vai ficar para trás dos outros amiguinhos, que ele vai falar mais tarde, ou que o português não é importante, porque não vai mais morar no Brasil nunca mais mesmo. Então, esse ambiente todo é muito complexo, muito lindíssimo e gratificante de se trabalhar, mas não pode ser tratado, visto ou desenvolvido de forma simplista. Em termos de metodologias e abordagens, existem, assim, muitos subitens, vamos dizer, nesse ponto. O mais importante é a gente pensar que tem que haver uma completa reeducação ou educação dos educadores para entender que um trabalho como língua de herança não tem nada a ver com língua 1 e não tem nada a ver com língua materna ou com língua estrangeira.
Então, há muitos elementos, muitos não, alguns elementos que se assemelham. Tudo bem, Dalena, obrigado por avisar, querida. Há alguns elementos que são comuns, mas o olhar como um todo, o professor não pode chegar numa aula para uma criança de 3 anos e usar uma experiência de língua estrangeira do português para a criança, e menos ainda um professor que está acostumado com língua de herança na universidade, achar que consegue aplicar aquilo que ele acredita que serve para os alunos adultos para o universo dos alunos infantis, dos programas infantis. Existe algo muito crítico que é desafiante, especialmente para as escolas que trabalham com idiomas latinos ou de origem hispânica, porque, culturalmente falando, o ensino tradicional versus o diferenciado, uma reflexão que muita escola demora para fazer. E as crianças rejeitam com muita facilidade um programa que acontece após a aula, ou nos fins de semana, que o que predomina nas escolas comunitárias de herança são aulas, encontros, eventos aos finais de semana. É muito sobrecarregante e decepcionante para a criança que ficou na escola o dia todo, de segunda a sexta, ainda ter que ir para uma escola tradicional no sábado ou no domingo, ou na sexta-noite, ou na terça-noite, ou na quarta-noite. Então, há um divisor de águas que as escolas que investem no ensino diferenciado, que procuram olhar as diferentes nuances, os diferentes grupos de alunos dentro de um mesmo grupo, dentro de uma sala de aula, elas costumam ter mais sucesso no médio e longo prazo em termos de resultados de conexão, de motivação para continuar participando do programa, da família conseguir estabelecer uma ligação entre aquilo que a criança vê em sala de aula com aquilo que é vivido dentro de casa, com conversas que acontecem com os familiares no Brasil, ou com experiências que a criança tem quando vai ao Brasil, se pode ir ao Brasil, em comparação ao ensino tradicional, que fica muito fechado em livros ou numa visão eminentemente acadêmica. Esse costuma ser a prioridade para escolas em que o objetivo final, o principal, é um certificado, reconhecimento de um Ministério da Educação, por exemplo. Tem uma escola aqui na região, a Escola Argentina. A Escola Argentina, eles têm 4 horas de aula todo sábado, das 9h30 a 1h30. O mote da Escola Argentina, que é uma escola respeitada e muito conhecida, tem, sei lá, 50, 60 anos de vida a escola, começou dentro da embaixada e tudo. Qual é a grande motivação de quem leva os filhos lá? O certificado. Tem um reconhecimento do MEC da Argentina, que a criança frequentou X horas, atingiu o nível X, fez a prova Y. Então, a gente não pode tirar o mérito. O que é muito importante é o reconhecimento dos objetivos que você gostaria. Cada família, a família pretende, se o filho se vão voltar a morar no Brasil ou não, ou se vão voltar a morar, né, enfim, na Espanha ou onde for. E, portanto, fazer essas escolhas de abordagens ou metodologias de ensino e aprendizagem que proporcionem que as crianças se sintam parte do processo, que elas são ativos agentes da sua aprendizagem também, que elas também levem conteúdo para a sala de aula, que elas também interajam com o professor nessa dinâmica. E aí eu emendo com essa parte de competências e metas. Então, as competências que se espera que os alunos alcancem ao final de um certo período, seja de sala de aula, realizando X projetos, ou o que for, vão variar muito dependendo da meta que o programa tem. Então, no caso da Abrace, por exemplo, que eu sei que é um perfil parecido com o da Fundação Vamos Falar Português, lá da Flórida. Nosso objetivo principal, a nossa preocupação maior, é dar contribuir para que o alicerce que a família começou dentro de casa seja alimentado, seja nutrido, para que essa semente cultive e frutifique na direção dessa criança se apropriar dessa herança
de forma que um dia ela sinta que ela é dona daquele passaporte, que é um passaporte de pertencimento. Ela não, quando ela visita o Brasil, o objetivo da gente no longo prazo é que não visite como turista, que não seja o passaporte do país da minha mãe. Eu não estou indo passear lá onde mora a minha avó, a mãe da minha mãe. O objetivo é que, com o passar dos anos, haja uma ligação profunda tal que as raízes daí já são da criança, são do adolescente. E aos poucos ele vai identificando o que gosta mais de comer, o que gosta de fazer de programa, gosta de assistir filme, não gosta de assistir filme, gosta de nadar, festa de aniversário no Brasil é legal, sim ou não, e assim vai. Então, essa reflexão como um todo passa muito pelo propósito do que a comunidade em que a associação está inserida espera, pretende, precisa, e aquilo que a associação, ou escola comunitária, ou fundação, acredita que é valor para ser plantado e cultivado no longo prazo. Gente, a Marcela saiu? Ou foi a Dalena que saiu? Saiu. Vamos pro, então, o próximo slide, que já é o último, que tem, na verdade, mais uma pergunta, não tem conteúdo, é mais assim, e agora? Né? E agora, o que vocês têm para perguntar para mim, se vocês têm observações, comentários, perguntas, esse e agora, e também tem o e agora sim. E agora, para onde vai esse trabalho, esse campo de estudo, de pesquisa, de atuação? E daí, né? Porque é importante fazer uma ressalva que de 2011 para cá, houve um período, nós ainda estamos vivendo parte desse período, mas houve um período em que teve o auge da moda do PLH. Muita gente que pouco conhecia, pouco tinha estudado, pouco ou quase nada tinha feito na área, começou a se encantar, viu que estava chamando a atenção de empresas, de governos e muitas comunidades espalhadas pelo mundo, e aí passou a dizer, eu trabalho com língua de herança, eu sou pesquisadora, eu sou profissional de língua de herança, E isso é muito bom quando gera mais estudos, mais interesse, mais pesquisa, mais pessoas, como esse trabalho bonito que a Érica fez de, né, como é que é o espanhol como língua de herança para quem mora no Brasil e tal, mas também, infelizmente, tem muito charlatão. E isso prejudica muito, porque muitas vezes as pessoas, às vezes escolas simples ou profissionais que pouco tempo têm, ou até são jovens e não sabem direito separar o joio do trigo. Todo campo, tudo na vida tem isso, né? Tem sempre quem é mais competente, quem é mais envolvido, mais engajado e tal. Então, eu quis fazer esse comentário porque eu acho que não tem volta para o reconhecimento da importância do português como língua de herança nas instâncias governamentais e no mundo acadêmico fora do Brasil, e já começou no mundo acadêmico no Brasil. Mas a gente ainda tem um trabalho hercúleo, gigantesco, para que mais áreas de formação surjam no próprio Brasil, e mais universidades, mais programas, mais FAPEMIGs da vida possam ter a visão de estudar e de promover pesquisa e trocas nesse campo. Senão, é muito difícil, porque a nossa sobrevivência, a sobrevivência de ONGs como a nossa, ela só acontece, em termos de sustentabilidade de longo prazo, se houver um engajamento da iniciativa privada. Sozinho a gente não consegue. E para a iniciativa privada ser sensibilizada para isso, tem que ter mais mídia, mais formação, mais material, mais divulgação, né? Então, pronto, chega, pelo amor de Deus. Nossa Senhora. Desculpa, gente, parecia uma metralhadora, né? Ana Lúcia, você comentou que tinha mais um slide, né? Marcela, acho que ela estava trocando saindo de uma conta e entrando por outra, Marcela, e acho que foi justo na hora que você mencionou isso, de repente a gente podia correr os olhos. Mas esse slide é só pergunta, é só para a gente abrir o espaço para perguntas mesmo. Aí, ó. Ah, tá. Obrigada, Guilherme.
Quanto tempo? Ah, desculpa, Érica, pode falar. Não tem problema, não. É que eu sempre, assim, tive... Nas minhas leituras, eu acho que eu entendi um pouco errado, porque eu imaginava que PLH fosse o português brasileiro e POLH fosse o português europeu, mas na verdade não. Então, mesmo quem trabalha com português brasileiro, se estiver na Europa, vai chamar de POLH. E PLH, então, nas Américas. Então, Érica, esse seu comentário, a conclusão que você chega está correta. O português, o PLH ou o POLH é o mesmo português que, em princípio, é o português brasileiro, mas que pode ser o português também, né, multicêntrico. O problema a parte chata, desagradável, é que ao se criar uma dicotomia assim, ou ao se incentivar essa falta de união, essa falta de um olhar único, cria-se essa percepção, vai se espalhando, a chance de espalhar versões erradas, de causar desinformação. Desinformação pode levar a problemas até de entendimento, né? Então, é isso, basicamente é isso. Entendi, porque eu sempre imaginei que houvesse realmente uma diferença pelo ensino da língua envolver muita cultura, né? Como são alguns países além do Brasil, mas o Brasil em número de falantes é maior, então a gente acaba fazendo essa distinção, porque a língua de herança trabalha muito a cultura, então nós temos as nossas lendas, né, as nossas histórias. Aí eu também criei essa separação na minha cabeça. Eu falei, não, POLH é o português de Portugal. E o PLH é o português brasileiro. Não é. Não, e você vê, interessante, essa sua fala resume muito do que muita gente demora para entender, que não há trabalho com língua de herança sem o eixo central ser o eixo cultural. Não há. Primeiro, já não há separação língua-cultura, mas ainda que se queira separar, que se queira olhar compartimentalizado, né? No trabalho como língua de herança, não existe isso, não há. Então, se a questão cultural, os valores, a ideologia de que tudo que compõe as raízes da fonte... Quem é a fonte da herança? É o falante, o falante da língua como língua materna, ou falante nativo, que mudou, saiu do Brasil e foi para... Tudo que... A malinha dele veio cheia de tudo que ele é, né? Todas as experiências. Quando a gente fala raízes, é tudo. O que viveu, o que acredita, que comidinhas comia na casa da avó, se tinha avó, se tinha proximidade com primos ou não, se brincava de pega-pega, esconde-esconde, e por aí vai. Guilherme, a Fernanda acho que tinha levantado a mão, sei lá, para falar. Na verdade, eu queria perguntar quanto tempo a gente tem, porque tem tanta colocação, tem tanta coisa que eu queria comentar, mas eu acho que não vai dar tempo. E eu só queria, na hora que você falou, primeiro eu queria agradecer, Ana. Foi muito bom te ouvir, assim, saber do trabalho. Teve momentos aqui que eu pensei em desistir, falar assim, ai, gente, não, vou largar isso porque dá muito trabalho. Porque uma coisa é quando, o que você falou, né, do tripé, né, a família, a criança e aí o educador. Então, quando você tem essa motivação e você começa esse trabalho. Outra coisa entrou para a nossa agenda, né, do leitor, vinculado ao Ministério de Relações Exteriores, eles estão bem empenhados, né? E aí a gente tem trabalhado junto aos centros culturais, mas o trabalho aqui, eu acho que eu cheguei a comentar quando a gente começou a conversar, assim, tentar convencer as famílias de que isso é importante, tentar convencer as famílias de participar da formação, levar as crianças, ter essa continuidade em casa. Nossa, isso é muito cansativo. Eu falo que agora a gente está começando a colher alguns frutos, assim, são pouquíssimas pessoas, eu acho que umas 5 mães, mas já deu um gás novo, sabe? Legal. A gente já está começando a se organizar nesse sentido, e porque eu cheguei a participar a gente acabou separando, só para vocês entenderem rapidinho, não vou demorar, viu, Guilherme? O contexto argentino aqui, existe uma comunidade brasileira muito grande, mas não existe nenhuma associação, nenhum grupo.
Aqui, o português ele é ensinado nas escolas plurilingües, são escolas públicas, né? Ele é ensinado, às vezes, o que eles chamam de primeira língua, junto ao ensino do espanhol como língua materna. Então, algumas famílias acabam levando as crianças a estudarem nessas escolas, mas falta a questão de trabalhar a afetividade, né? E é isso que a gente estava tentando convencer as famílias, que precisava desse trabalho. Então, a gente dividiu, dentro do leitorado, junto à universidade, trabalharia, então, com a formação das famílias, e o Centro Cultural, que já vinha desenvolvendo um trabalho com as crianças, continuaria. Um dia, por curiosidade, eu fui, já voltando, depois da pandemia, assim, a gente ainda está na pandemia, não sei, nem... Mas o primeiro evento presencial eu fui e falei assim, bom, vou conversar com essas mães, porque nos eventos virtuais que eu organizei durante a pandemia, eu tive uma participação massiva das professoras argentinas que ensinam português e não dos familiares. Muito comum. Muito né? comum. Muito, totalmente comum. E acabou nascendo 2 outros projetos que estão indo super bem, mas as famílias não conseguiam chegar. E aí, no primeiro evento presencial, eu fui para conversar com essas mães, a gente tentar fazer um mapeamento e tal. E achei que a gente, enquanto as crianças estavam lá, que elas participariam, a gente teria um momento de conversa depois. E as mães, não, vamos lá embaixo para o café, vamos tomar um café. As crianças, a professora ficou trabalhando e eu assim, para onde eu vou? Eu fico aqui acompanhando a oficina, eu vou... As mães, elas não quiseram nem saber o que estava acontecendo, sabe? Então, assim... isso bem-vinda, bem-vinda. Bem-vinda. Assim, gente, é muito difícil. Mas agora a gente começou a chegar em alguns grupos e também eu acho que o trabalho virtual tem essas vantagens. A gente acabou... Porque aqui a comunidade é muito grande, tem o consulado, tem a embaixada, mas também tem outras regiões da Argentina que tem famílias aí que moram... são isoladas, né? As famílias também não conversam entre si. E essas famílias, assim, têm participado. Então, isso tem sido estimulante nesse sentido, sabe? Mas eu queria dizer que eu só falo... E aí, tudo que você foi falando do início, das dificuldades, eu falei assim, nossa, o que eu passo não é nada ainda. Então, vou continuar o trabalho quietinha. Não, o que você relatou são relatos que eu podia repetir de 20, 30, 40, 50 mil pessoas, porque é isso, essa relação é muito comum, a desmotivação, os problemas são muito parecidos, mas eu tenho uma pergunta, Fernanda, antes, um pouco anterior. Você disse que há uma iniciativa, que há uma definição, quase uma política, né, do Itamaraty, houve formação, encontros de formação para esse leitorado saber, entender direito o que envolve trabalhar com PLH, para abastecer vocês de recursos e informação para saber como lidar com cada desses... Sim, sim, nós tivemos. Não foram muitos momentos, foi durante a pandemia, enquanto nós estávamos todo mundo de home office, então era muito mais tranquilo, né, os horários. Tá. Então, nós tivemos, foi logo também após o lançamento do guia, né, dos parâmetros curriculares, que o professor Nelson, inclusive, coordenou. Certo. Então, mas eu acho que a gente poderia continuar. Alguns leitores, eu estou fazendo um trabalho paralelo também sobre os desafios do leitorado, e essas questões da formação, elas acabaram sendo apontadas também, que hoje os leitores, na época foi muito difícil, uma carga horária muito puxada, mas hoje muita gente sente falta porque quer continuar o trabalho, quer fazer alguma coisa, entendeu? A Tabata, quando estava em Nova York, me procurou, a gente estava começando a fazer um projeto. Isso, a Tabata foi uma. Então depois a gente conversa para você me contar um pouco mais. Porque eu acho que o governo, muitas vezes, falha em lançar as ideias e não dá o devido estofo de suporte, de preparação conceitual, sabe? Também pelas dinâmicas e politicagens que existe no mundo como um todo, né? No mundo acadêmico como um todo, e o mundo político, o mundo governamental também não é nada mais fácil. Então, infelizmente, essa realidade acaba prejudicando muitas vezes o trabalho. Então, porque aí vocês são jogados à cova dos leões, muitas vezes. Exato. E as pessoas que estão nessas regiões, às vezes, pessoas que estão trabalhando há anos com o programa
de repente vem alguém que caiu do nada, caiu do céu, né? Ou um centro cultural que de repente diz, a partir de agora nós vamos trabalhar com isso, daí a mão direita não conversa com a mão esquerda. Isso exatamente. Prejudica, né? Exatamente. O ruim é que não teve continuidade, né? Então assim, e aí a gente que vai... Eu tive a sorte de conhecer a Idalena, então saber das motivações de todo o trabalho. Aí ela me apresentou a você, então a gente foi trocando leituras, enquanto a gente foi organizando, desenhando o curso de formação, eu fui estudando, lendo, mas assim, é o que você falou, né? Eu cheguei de paraquedas também, e aí quando eu cheguei na minha primeira reunião, eu falei, olha, é uma demanda aqui, o PLH, tá? Você tem leitura? Você sabe? E aí, não, vou estudar, né? É mais ou menos isso. Claro. Então, depois a gente conversa direito isso, por favor. Guilherme, é você? É o Guilherme? Agora? Acho que sim, né? Na sequência, era eu. Ótimo. Bom, Ana Lúcia, também queria te agradecer demais, assim... Muito bom te ouvir, estar aqui participando desse encontro. Que bom. Vai ser ótimo se a gente conseguir fazer outros, né? Porque também teria muitas coisas para te perguntar e eu vou tentar focalizar aqui. Talvez seja bom, Guilherme, olha, essa sua fala é importante. Tanto você quanto a Fernanda falaram assim, eu queria fazer comentários, tem muita coisa para discutir. Talvez seja bom a gente pensar, anotem, por favor, e a gente pensa num segundo. Não só para mim, eu acho que para qualquer tema. Afinal de contas, a gente está construindo em grupo, né? É esse um dos propósitos do grupo de pesquisa. Com certeza. Então, o meu comentário, Ana Lúcia, tem a ver com a minha inserção aqui nesse grupo, né? Eu estou bem no começo mesmo, assim, eu tive, como eu fiz meu doutorado nos Estados Unidos, eu me vi naquela situação, né? Eu tenho formação na literatura, na música, e me vi naquela situação de me ver à frente de uma turma de estudantes que queriam aprender português. Aí a nomenclatura que a gente usava na ocasião era português como língua estrangeira ou como segunda língua e tal. Alunos jovens, adultos, né? E eu mergulhei aí na linguística aplicada e fui aprendendo meio que no calor da hora, né? Exato. Essa foi a situação, né? Sei, quando a água bate, né? Isso. Enfim, que me enriqueceu demais essa aprendizagem e tal, essa aprendizagem. Depois também, como meus filhos nasceram nos Estados Unidos também e são bilíngues, né? Então, assim, tem muitas razões pelas quais, né, eu estou inserido aqui nesse grupo, como professor, como pai, enfim, como alguém que está aí circulando, mas agora, como do PLH mesmo, eu estou bem no comecinho, estou começando as primeiras leituras, participando aqui do grupo, né? Então, assim, o que me vem, assim, um comentário que eu queria fazer para a gente pensar aqui hoje um pouco, por exemplo, como professor da Faculdade de Educação, né? Eu tenho começado... Onde você está? Você está no Brasil? Eu estou no Brasil. Tá, e que ano foi que período você ficou aqui nos Estados Unidos e aonde? Então, eu fiquei em 3 lugares básicos. Eu estudei na Brown University, eu fiz doutorado, minha companheira e eu, né? De 2002 eu defendi em 2010 minha tese. Tá. Né? E depois a gente se mudou para Michigan. Tá. Ficamos em Michigan, assim, um tempão. Meus filhos nasceram em Michigan, né? Ah, tá. Legal. Então, várias pessoas, assim, muito, assim, também tocado pelo fato da gente ter amigos em comum, né? Assim, a gente, tanto Marília quanto eu, minha esposa, Marília e eu, a gente trabalhou com a Clemence, com a Célia, na Harvard ali, né? Conhecemos várias outras pessoas em comum ali na região de Boston, Providence, enfim. A professora Glaucia. Isso, a Glaucia, queridíssima. A Glaucia é parceira eterna. Então... Mas eu fiquei pensando muito, sabe, num ponto da tua fala, que é a minha inserção nesse grupo, né? Que é o braço literário do grupo, vamos dizer assim, né? Porque quando você diz ali, Ana Lúcia, que o português como língua de herança, né? Ele numa situação ideal, ele
cultiva essa semente, né, que é plantada em casa e que portanto, é muito mais do que língua, né? Assim, os afetos, né, os inúmeros aspectos da cultura, né? Você comentou ali que naquele momento que você, com o professor Vivaldo, criaram aquele ciclo de oficinas de formação, né? E que foi super bem sucedido. O Vivaldo até tem um artigo que eu quero muito ler, fiquei super curioso. Não conheço esse artigo ainda, né? Porque eu imagino que vocês compartilhem ali, né, abordagens, metodologias e tal. E que depois o ciclo de oficinas foi também um outro ciclo foi promovido pelo governo, né, pelo Itamaraty. Isso. O nosso terminou em 2012. Então, e aí não tinham assim uma relação, né? Você mencionou até que vocês nem foram consultados e tudo. Isso. Que é uma outra coisa, né? Exato. Então, na verdade, eu fiquei super curioso para saber como eram esses ciclos, né? Se você pudesse comentar um pouquinho dos seus, né? Quer dizer, dos ciclos de vocês, né? Tem o Vivaldo ali, assim, do aspecto metodológico, assim, como era, assim, como eram as oficinas? As oficinas, assim, tinha, assim, vamos dizer, porque eu imagino que vocês usaram ali um combo, né, de metodologias e de abordagens, né? A gente, primeiro, assim, o nosso interesse principal era que as oficinas pudessem dar aos professores que participassem, ou pais e mães que quisessem participar, porque muitos participaram também, abrisse a cabeça em termos de conhecimento, de reflexão, de olhar para esse processo de ensino e aprendizagem como um campo inovador, um campo diferente, um campo novo, não inovador, um campo, né, diferente de língua estrangeira e língua materna, e que as pessoas saíssem com alguma coisa de concreto, se quisesse aplicar alguma coisa na prática, na segunda, tinha algum material, tinha alguma, sabe, um encaminhamento, uma ideia, um direcionamento. Então, tinha uma parte que era apresentação, por exemplo, na primeira, na segunda, na terceira, tinha uma parte de apresentação. Olha, por exemplo, quando a professora Clemence foi com a Célia Bianconi, elas fizeram apresentações sobre a experiência que elas estavam tendo com brasileiros da região, etc. Uma das garotas, veio até uma TA, né, uma assistente da Clemence, fazer uma apresentação de uma pesquisa que ela tinha feito com adolescentes, e como os jovens adultos na faculdade, como eles lamentavam que quando eles eram crianças ou adolescentes, os pais desistiram, etc. Então, como eles... E aí o que a gente fazia, por exemplo, se a gente ficasse nessa oficina um dia e meio, maior parte do tempo era mãos à obra, era usando recursos, mesmo de pedagógicos, coisas... A nossa linha sempre foi construtivista, sempre foi por aprendizagem por projetos. Então, eu lembro de uma das oficinas, acho que em 2010, que a gente usou até, os participantes até construíram cordel. Olha. Ali, como ideia, como algo a refletir e tudo, né? Tudo bem, Giovana, obrigada. Então assim, as discussões eram muito mais para legitimar que as perguntas que a gente fazia, as dúvidas que a gente tinha, as angústias que a gente sentia, eram reais, concretas e compartilhadas por todos, do que para dar resposta, sabe? Porque a gente também não tinha muitas, ainda não tinha assim, olha, então você, por exemplo, nessa época, não se falava em ensino diferenciado para o português, não se falava em differentiated instruction ainda, né? Era muito preliminar, isso surgiu depois, conforme outras coisas foram se tornando, porque também o trabalho com língua de Irã aqui ainda é muito comum, muito, por isso a gente, pela Coalition of Community-Based Heritage Language Schools, por aquela ONG, a gente organiza uma conferência anual na American University, voltada para sofrimento, realidade, resultados e sucessos das escolas comunitárias. Porque o mundo está sobrando de professor, resultado e pesquisa em língua de herança em universidade. A língua de herança para os alunos que estão aprendendo como adultos.
E os nossos? E os nossos pitucos de 2 anos? E os nossos pitucos de 5? E os pais? E os professores dos pitucos de 5? Então, a gente, nessa ocasião, já eles que estão vindo, ajuda a fazer pressão no governo, precisa do... Por isso que toda vez que tinha uma conferência dessas brasileiros no mundo do Brasil, a gente ia e bombardeava para mostrar, olha, tem isso acontecendo, tem isso de demanda, tem isso de angústia, tem isso de necessidade. Então, as nossas oficinas, elas refletiam isso também. A gente se fortalecia em compartilhar o sufoco, o suador. Ai, meu Deus do céu, isso que a Fernanda falou. Ai, meu Deus do céu, como é que você consegue resolver tal coisa? Ah, não consigo. Um dia quero desistir, outro dia tenho uma ideia brilhante e dá certo, mas um mês depois o que deu certo já não funciona. Então, sabe, a tônica sempre foi essa. Vamos somar forças, vamos trocar ideia, vamos trocar informação, né? Amizades nasceram nessas oficinas, projetos depois nasceram como resultado de pessoas que se conheceram nas oficinas. Eu não sei se o artigo do Vivaldo explora isso em profundidade, mas se você não achar na internet, me escreve e eu te mando em PDF. Eu vou. Obrigado, Ana Lúcia. Muito obrigado. E essas tuas observações me fazem, assim, me deixam mais animado ainda e mais querendo falar com você, porque é justo isso que tenho comentado com a Idalena, com a Marcela, aqui no grupo, né, nas reuniões que a gente faz também menores, né, internas, assim, o tanto que o papel das artes é importante nesse processo todo, né? Desse ensino. Assim... Olha, não é um papel coadjuvante, é protagonista. Não se faz nada, não se ensina, não se promove, não se valoriza nada de cultura sem a arte como protagonista. Nada. Maravilha. Seja literatura... Olha, a literatura, por exemplo, eu diria, o tópico das artes mais publicado como sendo utilizado, defendido, incentivado nas associações de língua de herança. Mas pouca formação existe para se trabalhar, desenvolver e realizar literatura e direito no universo de língua de herança. Porque literatura, eu posso te mostrar a estante de livro que sobrou do que tem em português aqui no quarto de um dos meus filhos, fora o que tem no... Não é pegar um livro e ler. Só. É isso também. Como incentivar a família a fazer contação de história que seja uma experiência significativa para a criança? Como incentivar que o professor consiga levar a literatura para a sala de aula numa realidade que às vezes ele tem 10 níveis diferentes de entendimento, de familiarização, de como trazer a literatura. A gente teve um projeto aqui na Brás que a gente chamava de literatura viva, que era muito, a gente usava mesmo integração de artes, música, teatro, expressões jogral, e bora pegar uma obra de literatura, mas isso é muito complexo e muito subreconhecido, subentendido, subvalorizado e subutilizado. Só para falar de literatura. A música é um pouco mais comum, mas ainda assim é papel coadjuvante, muitas vezes. Nossa, super obrigado. Eu quero muito ir por esse nicho aí, dentro dessa área, né, do PLH. Precisa muito de gente pesquisando e ajudando a gente com mais referência, com mais guia, com mais... Mas, de novo, não adianta vir com receita de bolo, modelinho, olha, classificatório, você faz assim. Não adianta. Tem que ser guia para incentivar a reflexão, guia para cada associação, ou grupo, ou comunidade, pensar a respeito que perguntas se fazer, que questões levantar com os pais, que questões os educadores têm que levantar entre si. Não adianta vir assim, ó, receita, como se fosse cartilha. Não funciona. Sim. Maravilha. Fala, Josemara, fofa. Super obrigado. Que isso, eu fico super animada, nossa senhora. Me senti extremamente contemplada com essa parte que vocês falaram agora no final, porque é a minha linha de pesquisa, né? Agora eu estou formando ainda na graduação, e eu amo
Eu amo literatura, amo o ensino de literatura da mesma forma que eu amo o ensino da minha língua, né, do português. Então, eu vi quando você trouxe a questão da conexão, da identidade, do pertencimento, um tema que eu estou trabalhando, que são as potencialidades da literatura no ensino no caso do PLE, não é do português como língua de mas então eu pensei aqui, enquanto eu ouvia vocês, sobre essa questão, né, de como que a interculturalidade, esse conceito, ele tem sido, de certa forma, utilizado de uma forma um pouco superficial, né, igual você falou, de uma forma assim, uma receita de bolo, e pouco tem se falado sobre essa conexão, essa identidade, esse pertencimento que o conceito ele traz em si, sabe? Então, enquanto vocês falavam também essas narrativas, né, essas memórias que vocês vão trazendo aí, eu pensei sobre isso, sobre a formação de memórias narrativas dos professores de PLH, de PRAC e de PLE. E essa construção mesmo do professor, sabe? Porque não é só chegar na sala de aula e trazer os livros. E eu passei por essa experiência com duas crianças, duas uruguaias, que eu fui trabalhar com elas, né, alguns livros, algumas contações de histórias, e elas gostam muito de falar quando tinha relação com os cachorros, porque elas traziam sobre a questão dos cachorros delas. Aí elas mostravam os cachorros na câmera, foi bem na pandemia, assim. Então, assim, me senti extremamente contemplada, gostaria de saber um pouco mais sobre essa questão da literatura viva. Eu não entendi direito se foi isso que você falou. Foi um projeto que a gente fez na Abrace, porque na Abrace é um enorme privilégio a gente ter uma biblioteca com mais de 1.500 livros. E isso é, assim, dificílimo de se conseguir nas ONGs por aí, né, nas associações por aí. Mas também não basta ter quantidade se não houver uma bagagem de conhecimento bacana para interagir com isso, com esse acervo, de uma forma relevante, senão fica muito superficial. Senão é chegar na sala e contar de historinha. Sim. E a questão que a gente... Mas isso vai muito mais além, né? É outro... Sim, E não é fácil, gente. Eu vou logo dizer, viu, Josemar e Guilherme, porque o tempo que a gente tem para os trabalhos com língua de herança, seja dentro de casa ou fora de casa, são muito reduzidos. E dependendo do país onde as crianças moram, a pressão escolar por leitura, por performance, por teste, por resultado, na escola do país, né, hospedeiro, é muito grande, acaba, sabe, assim, sufoca um pouco o investimento na língua minoritária. Por isso que o tempo tem que ser muito bem aproveitado. Por exemplo, na Abrace a gente tem aula 2 ou 3 horas por semana, num sábado. O que dá para fazer nesse tempo? Muita coisa, mas também pouca coisa, né? Pensa, se for tentar seguir, né, por exemplo, a gente precisa dar sempre, isso nunca é questionado, é parte do currículo dar valor para os pacotes de informação que aproximam as crianças e os jovens de entender como é que é o Brasil, unidade federativa, os estados, a geografia, como que é o Sul, o Nordeste, o que o Nordeste tem de diferente do Centro-Oeste. Essa é uma parte importantíssima, inclusive porque essa diversidade está representada nas origens dos pais desses alunos, né? Muitos têm sotaques diferentes, vocabulários diferentes e hábitos completamente diferentes uns dos outros, decorrentes da origem, né? Seja regionalismos ou de onde os pais, a família veio lá do Brasil. Então, isso também precisa ser relevante na sala de aula, né? Então, se a gente puder cruzar essas origens com literaturas específicas, com personagens, com folclore, nem tudo é eixo Rio, São Paulo e Minas, né? Sou eu novamente. Agora eu também quero te agradecer muito, Ana. Como eu te falei, eu sou sua tiete, né? E agora, ainda mais depois de ouvir sua história, queria também falar de uma coisa que você mencionou no início, que é o preconceito acadêmico. Eu também passei por isso. Eu entrei no mestrado com 40 anos, agora no doutorado indo para 44. Nossa, não no doutorado. Bens a Deus. Obrigada. Mas, assim, primeiro, eu tenho uma filha de 22 anos e eu sempre quis estudar, eu sempre quis. Então, minha prioridade sempre foi ela.
Na época dela fazer faculdade, nós nos mudamos para Viçosa, e hoje eu estou em Ouro Preto, nós viemos para cá por outras razões. Eu sou do interior do Rio, mas no Rio, né, não é no Rio todo que a galera chia, então eu não chio, porque no interior o povo não chia, fala mais parecido com o mineiro mesmo. O Rio é um estado muito pequenininho, né? Faz divisa com Minas, com o Espírito Santo, aí fica tudo meio misturado. E aí em Viçosa eu entrei, né, como aluna não vinculada na UFV, que eu sempre quis fazer mestrado. Meu sonho era estudar, era continuar estudando. Eu sou professora de português e espanhol, sou descendente de hispana, minha avó veio da Espanha para cá, fugindo da ditadura, então por isso aí conheci a Idalena como aluna não vinculada, e Idalena sempre foi um amor, conheci a língua de herança através da Idalena, mas sofri muito conceito acadêmico. Então, quando você falou isso, me tocou fundo, porque eu pensei em desistir várias vezes como aluna não vinculada, eu ouvia as pessoas falando, desculpa, eu não estou te ouvindo. Falei que eu estou arrepiada aqui, nossa. Eu ouvi, assim, colegas mais jovens falando assim, o que você está fazendo aqui? Você nunca vai conseguir entrar. E sem contar também um outro detalhe, eu sou oriunda de universidade particular, e uma particular não muito conhecida, não é EAD, mas assim, que o povo tem um preconceito muito grande com EAD também, mas é a Universidade de Iguaçu, o NIG, que o pessoal chama. Então, eu passei em concurso público antes de terminar a faculdade. Eu estudava muito, eu sempre fui muito dedicada, mas as pessoas não querem saber, elas só querem criticar. No meu primeiro ano de mestrado, uma professora falou assim comigo: olha, presta atenção, que eu só vou te explicar uma vez, eu vou ter que fazer muita sinapse para te explicar isso daqui. Então, você presta atenção que eu só vou... Porque eu não entendi a pesquisa dela, na verdade. A aula dela era sobre a pesquisa dela, que ela está na linguística aplicada, mas, na verdade, ela trabalha com cognitiva e fala o tempo inteiro. Eu odeio a linguística aplicada, eu não queria estar aqui, mas eu passei no concurso, eu vou ficar... E, assim, a galera vai fazendo o que bem entende. Eu sofri bastante. E quando você falou, eu fiquei até emocionada, porque não é fácil mesmo. Não. Isso assusta muita gente. E leva muita gente com grande potencial, com experiência, com conhecimento, que poderiam ser insumos valiosíssimos a desistir, ou a se sentir inferior, ou a se diminuir. Nossa, quantas crises eu já tive. Gente, eu entrei com 53, às vezes eu faço matéria, eu tiro o maior sarro da galera, eu falo, vocês me respeitem que eu podia ser sua mãe. Tá, vai ficando quieto aí, porque... Brincando, porque, imagina, eu tô lá de cabelo branco, às vezes tem... Enfim, isso, por isso que é importante a gente conversar. E é muito importante falar. Sim, muito importante. Na língua. Eu sei que essa conversa está sendo gravada, eu sei que vai ser compartilhado, eu pago um preço alto até, por ser muito, muito espontânea, muito verdadeira, mas não adianta ficar adorando a pílula, sabe? Porque a vida depois lá fora, o dia a dia é punk, não é bolinho. E muitas pessoas começam a normalizar, sabe? Falar assim, mas eu também passei por isso, aconteceu comigo também, não é por isso ou por aquilo. É importante falar de preconceito acadêmico, quase ninguém. Então, eu sempre falo, nas aulas, lá agora no doutorado, eu sempre falo, gente, existe sim o preconceito acadêmico, é um ambiente muito narcisista, muito egocêntrico. Na linguística aplicada um pouco menos, mas ainda assim tem uma galera, né, por ser uma área interdisciplinar, e eu não desisti pelo Moita Lopes e também pela Idalena. Que legal! Porque lendo os textos do Moita Lopes, eu fui vendo, cara, eu nasci para pesquisa, eu tenho o direito de frequentar esse ambiente também, eu não vou desistir. E aí continuei. Agora uma questão relativa às línguas de herança, e como eu pesquiso sobre a manutenção do espanhol, eu trabalho muito com os hispanos, também é a minha cultura de herança, né? No caso, eu me identifico mais com os hispano-americanos hoje do que com a minha cultura de origem, no caso, a minha cultura de herança. Eu percebo, não sei se é uma percepção, que os hispanos, eles têm mais apreço à comunidade diaspórica. Não importa se é um porto-riquenho, se é um dominicano, eles se juntam com mais, eles têm mais afinidade. E o brasileiro, embora todo mundo seja do Brasil, parece que rejeita um pouco o Brasil. Essa não o Brasil em si, mas tem muitos brasileiros que têm dificuldade. Muita gente relata assim, eu tenho dificuldade porque eu cheguei aqui, muita gente que está na Flórida, assim, Orlando, fala assim, eu cheguei aqui, minha filha já esqueceu como que fala português. Eu falei, mas sua filha tem 9 anos, como que ela esqueceu? Está com 11 agora, não tem como esquecer. Então, a pessoa fica
eu sinto assim uma certa rejeição, e como eu trabalho mais com os hispanos, eu percebo que os hispanos, eles têm muito orgulho latino, e muitos brasileiros nem se consideram latinos. Aí a gente entra assim em outras áreas, né, da identidade e da comunidade diaspórica, que foi também o que a Fernanda falou, que embora existam essas mães, existe uma comunidade, mas não existe uma comunidade empenhada com a manutenção, né? Existe grupos de pessoas que muitas vezes não se veem como parte de uma comunidade, primeiro. E, infelizmente, você está certíssima, pelo menos com a experiência que eu tenho, de muito contato com muitas ONGs e profissionais e pesquisadores aqui dos Estados Unidos, a gente fala disso há muitos anos, que os hispanofalantes são muito mais unidos, se mobilizam, às vezes para pressionar a política pública, às vezes para conseguir montar sei lá, uma frente de atuação com o governo americano, ou uma frente de atuação com os países deles. O brasileiro, eu acho que, além de variar muito, o brasileiro não se vê como parte de nada coletivo assim, né? E esse conceito de atuação coletiva, desenvolver, construir o senso de comunidade, também não é um negócio simples. Porque o brasileiro está muito acostumado a se deixar, ele se direciona pelos interesses individuais. Eu lembro dessa cônsul que me apresentou o professor Vivaldo lá em 2008, quando ela participou da primeira reunião em 2006, para a gente contar que tinha começado um programa de alfabetização em português e tal, ela foi convidada para uma reunião do grupo de mães. No grupo de mães a gente contou, ela falou: olha, eu estou aqui sem o que falar, eu estou sem fala, porque eu nunca sou ou fui convidada a participar de nenhuma reunião em que o brasileiro não peça ajuda para resolver um problema dele. É o meu passaporte, é o meu visto, a minha procuração, é o meu. E vocês não só não estão pedindo nada, como estão contando que já começaram, né? Que já estão fazendo, que já estão com o projeto na rua. Porque é isso, é cultural, está no nosso DNA, infelizmente. Por isso que a gente tem que ir plantando por onde a gente puder. E olha, outra coisa engraçada não sei, mas há muitos anos já me disseram, meus amigos do Brasil, que no Brasil a palavra comunidade é sinônimo de favela. Verdade. É a comunidade do Alemão, é a comunidade da Rocinha, a comunidade ali do Capão Redondo, para citar São Paulo, né? E aqui não. Aqui você fala em community, você fala em comunidade, é outro universo que se descortina. Então, isso também é uma coisa interessante, assim, né? Como é que, quando a gente quiser, sei lá, se a gente fizer uma campanha em massa de educação de mídias e universidades e mundo acadêmico no Brasil para entender melhor o trabalho das escolas comunitárias de herança e de fortalecimento do senso de comunidade, como é que será que isso é visto, né? Porque provavelmente vem o preconceito dessa outra camada social aí, da palavra associada a uma outra realidade. A galera, principalmente a galera que não se considera latina.